Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, a paz de Cristo para você. Esse é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez. Você que nos assiste aqui pela TV na região de Caratinga, uma boa noite, que Deus te abençoe. Você que nos assiste pela internet em qualquer horário, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, que Deus abençoe você também de uma maneira toda especial. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Rua Princesa Isabel 52, bem no centro da nossa cidade, é o endereço da nossa igreja. Hoje o nosso programa é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. E antes de adentrarmos aqui propriamente dito ao conteúdo do programa de hoje, eu quero deixar aqui a agenda de cultos da nossa igreja, que acontece toda terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas. Será uma grande alegria receber você aqui em nossa igreja. Um intervalo rapidinho no programa e a gente volta já para iniciarmos aqui o nosso bate-papo com o assunto da Escola Bíblica Dominical. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio, o Joás, que é professor da Escola Dominical aqui no nosso Templo Central, também mais uma vez o presbítero Edivaldo. Deus te abençoe, Edivaldo. Muito obrigado, é um prazer poder retornar e dar uma contribuição aqui às nossas lições bíblicas. Prazer em receber. A lição de número 6, que será ministrada nesse próximo domingo, dia 12 de maio de 2019. Nós estaremos falando sobre as cortinas do tabernáculo e a sua simbologia. O texto áudio da nossa lição é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A verdade prática diz que, comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. O texto que nós estaremos trabalhando, Êxodo capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 14, e eu sugiro aí que você faça a leitura na sua casa, e mesmo depois do programa, para que você tenha condição aí de entender melhor o assunto que nós estaremos trabalhando aqui. Senhores, então, a cortina do tabernáculo tem muito a dizer-nos acerca da maravilhosa obra redentora de Cristo. Pelas estruturas, simbologias, cores, veremos então como esse utensílio muito importante do tabernáculo se fez figura para adentrarmos então na presença de Deus de maneira confiante e ousada. Aparentemente, parece aí, talvez aos olhos de um leigo, até uma besteira, né? Você estudar as cortinas do tabernáculo, o que é que isso tem? O que é que isso tem a ver? Mas a gente vai ver no decorrer do programa, no decorrer da nossa lição, que as cores, tudo certinho, o material que foi usado, tudo tem uma simbologia. Na verdade, falávamos aqui antes da gravação iniciar, Joás, que Deus não faz nada por acaso. Isso aí. Tudo de uma sabedoria muito grande, né? Não tem nada ali por acaso, nem cores, nem tipos de tecido, nem tipos de madeira, nem tipos de metal, nada está ali por acaso, né? E essas cortinas que a gente vai ver hoje tá nessa linha de sabedoria, né? Uma sabedoria que aponta para a redenção de Cristo, né? Uhum. E aí, Edivaldo? Eu falava também antes, né, em off, a gente falava aqui do prego, a questão da arca, né? Tudo é importante, tudo tem o seu simbolismo, tudo tem o seu sentido figurado, né? Tudo tem a sua aplicação didática na vida cristã, porque é uma figura de Cristo, do seu trabalho, de todo o processo da sua obra redentora, expiatória. Então é exatamente isso que a cortina também vai apontar na nossa lição de hoje. Uhum. Então vamos lá, as coberturas e as cortinas, embora fosse complexa em detalhes e específica nos materiais, cores, a estética do tabernáculo tinha que apresentar uma leitura fácil, pois a montagem e desmontagem do santuário tinha de ser de acordo com a simplicidade
do dia a dia da vida no deserto. A coberta era feita de peles de animais marinhos. O desenho não expressa beleza exterior ou algo que chamasse a atenção. Não era uma tenda evoluída como a gente vê tantas hoje, né? Uma tenda árabe hoje, né? Essas tendas que você vê nesses países do Oriente Médio, né? De forma geral, não. Era uma coisa mais rústica. A primeira trabalho vista, artesanal, né? À primeira vista era uma questão rústica. Mas a beleza não estava por fora. A beleza estava por dentro. Isso que é interessante. Né? Então tratava-se de um material para resistir às intempéries do deserto. Era rústico, como você acaba de dizer. E era um negócio interessante. Aponta para Cristo no sentido, tá aí o texto de João 1,14, né, falando dessa simbologia, desse apontar para Cristo, né, para sua obra redentora. Por fora você via essa coisa rústica, né, da pele de golfinhos, né, aquela coisa bem, com aspecto bem artesanal mesmo, bem rústico, né? E por dentro você vê que a estrutura era de madeira coberta de ouro, né? Quando João fala que o Verbo se fez carne e tabernaculou, né, entre nós, né, é uma figura clara desse tabernáculo aí, né? Ele habitou entre nós, né, como quem quer repousar na sua casa, né? Ele fez morada no nosso meio. E você vê essa figura muito clara, Jesus, né, o Deus em pessoa, a palavra em pessoa, né, encarnada, né, a coisa do ouro aí, né, uma preciosidade imensa, né, coberto com essa cobertura do tabernáculo rústica. Né? Você olhava para ele, como o profeta Isaías descreve, né? Você olhava para ele e não via formosura, beleza nenhuma, mas é o Deus encarnado. Na verdade, o tabernáculo, a gente vai entender que Jesus é o tabernáculo andante, ele é a tábua andante. Então, Jesus, ele fez o papel do tabernáculo, ele esteve no meio, andou entre nós e está entre nós. Né? Isso é fantástico quando a gente analisa nesse sentido. Aí o texto de Isaías 53:2, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Pois é, a estética exterior não deve nos enganar, né? Não deve nos iludir. No mundo de aparências que nós vivemos hoje, se julga não pelo conteúdo, mas pela capa. Então isso aí já é um princípio que o cristão tem que ter, de que por trás da simplicidade pode haver tesouros que são incontáveis, e precisamos ter essa sensibilidade de olhar o simples de uma forma sobrenatural. É isso aí. Por baixo da cobertura exterior havia uma coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho. É o versículo 14 do texto em questão, Êxodo 26. Por baixo das peles de carneiro havia outras cortinas feitas de peles de cabras, brancas, especificamente, né, sem ser tingidas. Por último, havia uma quarta cortina que podia ser vista somente do lado de dentro do tabernáculo. Era uma cortina feita de linho fino, branco, com bordados das figuras de querubins. Suas cores eram púrpura, escarlate e azul. A visão dessa cortina lembrava o céu de glória, né? Aí temos algumas coisas aí que serão discriminadas aí em relação às cores, né? Acho que a gente pode deixar ela para o terceiro tópico aí, que fica melhor. Mas essa questão das cortinas aí, o que a gente comentaria nisso aí, Joás? Elas são... as cores são muito importantes, como a gente vai ver daqui a pouco, né? E tudo isso vai apontar para Cristo, né? Para o seu sacrifício, para a sua justificação, santificação, né? A obra redentora, né, que ele realizou no Calvário. Tudo isso, né, todos os aspectos dessas cortinas aí vai apontar para o que ele fez, né? Sua pureza, justiça, sacrifício, tudo isso. Nós vivemos a era do touchscreen, né? E das cores, né? Nós somos bombardeados todos os dias com cores. Verde, né? Tá liberado. Laranja, atenção. Vermelho, né? Pare.
né? As tarjas dos remédios, o vermelho, o preto é mais exclusivo, então tem que ter muita atenção. Então, o mundo, a didática das cores, ela é trabalhada na mente das pessoas. Por quê? Porque se percebeu que o ser humano, ele identifica o mundo exterior através das cores. E Deus, né, ele também, já sabendo isso de antemão, ele trabalha as cores para que as pessoas compreendam do natural ao sobrenatural. Quando fala de céu de glória, não é simplesmente o céu que nós vemos, né? Mas dá a ideia da glória de Deus, das coisas inacessíveis, né? Então, só se vê as coisas inacessíveis por dentro, não de fora. Eu acho que é a grande questão. Na antiguidade se trabalhava as cortinas, limitação, né? Agora hoje se fala das portas, né? Que a porta ela limita, ela também abre entradas para coisas mais profundas. Então as cortinas ela tinha essa questão didática de mostrar que a cada ponto que eu compreendo, a cada cortina que eu ultrapasso, mais eu me aproximo do santo lugar. Você tem um acesso diferenciado. Diferenciado. E o que me chama a atenção aqui, entre tudo isso aí que vocês já disseram também, por exemplo, a parte de fora, já foi dito aí que era rústica, mas a última cortina, que adentrando dentro do tabernáculo propriamente dito, não tinha mais esse aspecto de rústico, né? Que era feita em uma cortina de linho branco e fino. Aí já é um tecido mais precioso. Era essa a visão de dentro do tabernáculo. É um símbolo da pureza que era necessário para chegar até ali, né? E para passar para o próximo nível, né? Como a figura que o irmão citou, né? Era necessário uma pureza maior, né? Aquele branco, aquela pureza do linho, né? Que é um negócio muito fino, muito nobre, né? Então aquilo apontava para essa pureza que o sacerdote devia ter, né? Para adentrar, para não ser consumido por um Deus que é fogo consumidor, que é santo. Né? Tá certo, a gente vai dar uma pausa aqui no programa e a gente volta já para continuarmos o nosso assunto de hoje. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, agora para o segundo tópico da nossa lição. Você que ligou a sua TV agora, nós estamos abordando aqui aspectos das cortinas do tabernáculo e as simbologias que as cores, o tipo de tecido, o tipo de material tem a nos ensinar. Já ensinava o povo daquela época e continua nos ensinando ainda hoje. Sobre a simbologia descrita nas cortinas, então adentrando aí o segundo tópico, descrever a importância delas. Eu já disse no começo da lição que parece, para um leigo pode parecer que é bobagem, mas nós temos a importância disso, e não considerar o seu valor espiritual e tipológico significa ignorar o propósito integral do texto acerca do santuário. A precisão dos detalhes de cada peça e material usados para construir o tabernáculo servia de ensino das verdades acerca das coisas espirituais. Aí quando a gente fala de coisa espiritual, a gente vai fazer uma separação entre, fala de santuário e fala de coisa santa, de santo. Para que se entre num lugar santo, num lugar, a gente vai ter que abrir mão do profano. Aí fala as cortinas vai falar exatamente disso, da separação do santo e do profano. Nós vivemos num tempo que o entendimento do que são valores já é um negócio mais complicado do que em tempos atrás. Né? Nós estamos meio míopes para os valores. Né? E se avalia muito por aquilo que acha. Né? Isso. E falar de valores espirituais, então, né? Parece mais complexo ainda. Aí que entra a questão do processo pedagógico, do ensinamento do tabernáculo, hoje especificamente das cortinas, para se compreender o quê? Limites. Eu acho que a grande lição das cortinas, de todo o aspecto que ela tem, desde da cerca, da entrada, que nós já discutimos também, né, sobre a porta, Jesus é a porta, mas tinha a cortina, tinha o seu simbolismo, tinha o seu sentido figurativo.
vai impor o quê? Limites. O santo e o profano não andam juntos. Não se mistura. Então o problema está aí na pedagogia, né? A gente não está sendo didático. Eu digo a gente que de algum nível ensina, né? De alguma forma é professor, né? Talvez a gente não esteja ensinando como deveria. Talvez o problema esteja no nosso ensinar. Mas a falha está na didática, porque valores são aprendidos, né? Ensinados então e aprendidos, alguém né? tem que ensinar. Né? Então os valores espirituais que estão aí nessas coisas que a gente está vendo. No meio secular, devem a ser grande ensinados. preocupação, não só dos professores, como nós já falamos, no meio secular, os pais, de forma geral, imprimem isso, eles querem isso para os filhos. Mas a maior didática não é ensinar, é ensinar sendo o exemplo, que é o caso do tabernáculo. Sobre a separação, Joás, o ambiente entre a cerca do tabernáculo era o pátio, né? Havia um cortinado branco de linho fino torcido que tinha por objetivo fazer a separação dos pecadores. Para adentrar ao pátio, o pecador deveria levar a sua oferta pelo pecado. Então, alguém até me perguntou outro dia na igreja se o pecador tinha acesso a alguma parte do tabernáculo. Tinha no pátio, né? Ele passava pela porta, né, da frente, então no pátio. Até o pátio ele tinha acesso, onde ficava o altar de sacrifício e tudo mais, né? Assim as cortinas faziam, então, essa separação, né, do tabernáculo para dentro, aí a história já mudava. Nesse sentido, a imagem do cortinado de linho torcido simboliza a pureza de Deus, como já foi dito. É o símbolo da santidade e pureza de Jesus, pois como homem nosso Senhor teve mácula, não teve, melhor dizendo, como homem não teve mácula, conforme ele mesmo indagou seus opositores. Quem dentre vós me conhece de pecado? Ele fez esse desafio, né? Alguém aí vai me convencer de que eu pequei, né? Em João 8:46, né? Quem dentre vocês me convence? Né? Quem dentre vocês me convence? Só Jesus. Eu sou pecador, me convença, né? Ele fez esse desafio. Alguma coisa que me desabona, alguma coisa que o que acharam nele para acusar foi de blasfêmia, né? E ele estava sendo didático. Se você ler Jeremias... Na visão da religiosidade, obviamente. Né? Se você ler Jeremias 15:19, né, o Senhor exige de Jeremias uma coisa para que ele seja profeta, né? Quando você aprender a apartar, separar o precioso do vil, né? Aquilo que é bom daquilo que não presta. Quando você aprender a fazer essa separação, você vai ser meu porta-voz, né? Você vê essa mesma verdade em Ezequiel 22, Ezequiel 44, né? Esse princípio de separar o que é bênção, o que é maldição, de saber pesar, saber medir, né? A questão dos valores, né? Jesus estava sendo didático. Ele falou, mostra para mim aonde que eu peço. O Antigo Testamento ele fecha exatamente nesse sentido, né? Quando em Malaquias diz, né? Outra vez vereis a diferença do que serve a Deus do que não serve, do profano e do sagrado. A grande dualidade da vida de espiritualidade é essa, profano e sagrado. Aí aqui, para fecharmos aqui esse segundo subtópico, o contraste entre a antiga aliança com a nova é que na antiga aliança tinha essa separação, né? Havia o véu lá, a cortina que separava. Agora a igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca, mas está pronta para receber qualquer tipo de pecador, uma vez arrependido, que confessa o senhorio de Jesus Cristo em sua vida. Sensacional, né? Essa separação em algum nível ainda existe, né? Isaías 59, verso 2. Né? Os seus pecados fazem separação entre mim e vós. O que não tem mais essa impossibilidade de acesso do pecador. Porque o sacrifício de Jesus foi tão perfeito, né? Foi tão justo, tão perfeito, que qualquer um que confessa o que ele fez na cruz, entende o que ele fez na cruz, tem acesso na hora ao trono da graça, né? Conforme está lá em Hebreus. E aí, para fecharmos aqui o tópico, o significado de santidade, vou deixar com você aí, o Edivaldo. Eu acho a expressão do comentarista quando diz assim, ó: os tempos atuais nos desafiam a viver um estilo de vida na presença de Deus, manifestando a santidade e a pureza de Cristo Jesus. Ter a consciência da santidade bíblica
significa ter a disposição para viver na contramão do mundo. É aquilo que nós estamos dizendo. A questão da santificação, ela é um processo. Nós estamos num processo de santificação. Não é que nós somos 100% santos, 100% separados. A palavra santo quer dizer separado. Mas que nós temos que viver uma vida que, na sua vivência, você vai tentando cada dia ser melhor. É como a Bíblia diz, né? Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Nós sabemos que essa perfeição só com o arrebatamento da igreja. Mas enquanto isso não acontece, eu preciso viver uma vida separada. Separada do quê? Do mundo. Viver separado quer dizer, não é viver entregue ao pecado. Não viver entregue ainda ao que peque, mas não consciente. É o pecado consciente. Romanos 6, né? Romanos 6. Verso 6, nós não servimos mais ao pecado. Verso 14, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Isso aí. Legal, a gente vai dar mais uma pausa, a última delas, e a gente volta aqui para fecharmos o nosso assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer, para fecharmos aqui o nosso assunto sobre as simbologias das cortinas do tabernáculo, nós vamos discriminar aqui o que ficou pendente lá atrás no primeiro tópico, né, que a gente deixaria aqui para o final, sobre o significado das cores usadas então na estrutura do tabernáculo. O povo de Israel percebia o símbolo da manifestação da glória de Deus nos sacrifícios que fossem apresentados. Havia aí uma ordem em que as cores eram mencionadas: azul, púrpura, carmesim, branco, né? Essas eram as cores apresentadas aí. Nós já falamos que isso tudo tem uma simbologia. Vamos destacar então primeiro aí, né, por essa ordem apresentada, o azul, que é uma cor que remete ao céu, indica a origem celestial de Jesus. Vamos começar com vocês, Joás. O verso de João 17:5, que está até indicado aí na revista, né? Jesus foi recebido no céu, reavendo a mesma glória que ele teve antes que o mundo existisse, né? Aquelas figuras que eram representadas ali, né? Nessa cor de púrpura, né? As figuras dos querubins, e que estava lá na cortina do lugar santíssimo, né? Aquilo ali é uma figura da glória celeste, né? Uma figura do céu. Até o próprio azul, né? Vai arremeter ao céu mesmo. Você olha para cima, tudo azul, né? Figura muito clara, né? Essa questão aí de que Jesus foi recebido no céu reavendo a mesma glória de antes dá um nó na cabeça de muita gente aí que não tem ele como o Filho de Deus, né? Não tem ele como Deus. Sobre a púrpura, Edivaldo. A púrpura era um tecido roxo obtido de moluscos que estão no fundo dos mares, uma cor que remete à ideia de realeza. Eu acho interessante que até na crucificação, né? Põe um manto lá, né? Ele é o rei, né? Aí os fariseus ficam indignados, falam, não, fala que ele falou, não, está escrito, ele é rei mesmo. Então se vocês falar que vai condenar ele porque ele disse que é rei, então ele é rei. Então remete à realeza, Jesus é rei dos reis. E na cabeça deles, eles estavam lá zombando, né? Uma zombaria, mas, na né? verdade, cumprindo uma palavra. Profecia. E a acusação que os judeus fizeram dele foi que ele se disse rei. Se disse rei. Então ele pregou lá, a condenação tinha que ser pregada lá, rei dos judeus. Rei dos judeus. E você vê a zombaria lá em Mateus 27, né, nos versos finais, verso 27 ao 31, Marcos 15, versos 17 e 18, você vê que aquela zombaria que eles fizeram, eles colocam um manto púrpura, né? O manto púrpura, sinal de realeza. Você não é rei, né? Aí vamos mexer ele como rei. Dá um cetro para ele de mentira. Na verdade não. Na verdade não enxergaram porque de fato não quiseram, né? Os magos procurando pelo menino rei, ser né? Um rei. Cadê o rei? Então você vê que desde o nascimento de Jesus, ele passou todo o ministério dele falando acerca dessas coisas. As pessoas não enxergaram, não deram crédito porque realmente, de fato, não quiseram. E essa cor lá da cortina lá apontava para isso, né? A respeito do rei. A escarlate, cor de sangue, vermelho vivo. E aí, Jorge, aproveitar que você está de vermelho.
Mas você não é vermelho, né? O vermelho não precisa nem falar que aponta para o sangue do sacrifício do Messias, né? Você lê Isaías 63, aí os primeiros versos, você vai ver isso. E o verso de Apocalipse 19, 13, que está citado aqui, né? Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o verbo, né? Então vai apontar para o sangue, o carmesim, né? A cor do sangue. Uhum. E sobre o branco, que é o linho torcido. No ponto anterior nós tratamos aí da cor, falamos do que era essa cortina que era vista no interior do tabernáculo, linho torcido, rústico. Alguém diz que o peso dessas cortinas seriam aí 2.000 quilos, 2 toneladas. Algum diz que nem 2 juntas de bois, né? Para quem já morou na roça ou gosta, né, dessas juntas de boi, 2 bois juntos, puxando de um lado do outro, não conseguiria romper essas cortinas. Aí a gente também observa que esse linho, assim como o linho até mesmo da cerca, era um linho muito bem trabalhado, era uma coisa muito bem feita, nos seus mínimos detalhes. Não era uma coisa assim feita só por fazer, mas eles levavam muito a sério isso. O que a gente compreende com relação a isso? A questão da santidade de Cristo. Cristo, ele veio, ele fez a sua obra, ele fez o seu trabalho, né? A santidade de Cristo, né? Tinha um porquê, né? Porque precisava de ser alguém santo, puro, para nos dar esse acesso ao Santo dos Santos. A ideia aí, Joás, do torcido e batido, lembrando a humanidade e o sofrimento de Cristo. Ele para nos purificar, né, ele passou por um processo, né, de ser esmagado, ser moído, né, como está no texto bíblico. Se você lembrar do que ele disse em João 15:3, né, vocês já estão limpos pela palavra, e da oração que ele fez logo depois, né, no capítulo 17, verso 17, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a gente consegue chegar a essa pureza, né, se a gente perseguir, né, se a gente perseguir a Cristo, se a gente perseguir a cruz, né, viver sem perder de vista o que ele fez na cruz, né, e isso, lógico, vai nos levar à sua palavra, né, e a gente vai ter essa pureza, esse branco do linho puro aqui, né, para estar sempre diante dele, né. Uhum. Então, fechando aí, Edivaldo. Para nós, os discípulos de Cristo, né, essas cores apontam para a obra de Cristo, que envolve a remissão do passado, do presente e do futuro, e a obra completa da salvação, ou seja, isso é símbolos que nos mostram que houve um processo, houve uma obra redentora, e essa obra foi feita por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Uhum. Fechou, Joás? Amém. Certo? Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado. Você que nos acompanha pela internet, compartilhe aí os nossos vídeos aí, nós publicamos, né, em vários canais, né? Tá no meu canal pessoal, no canal da igreja, tá no seu também, Joás? Né? Compartilha aí, é fato que, né, vai ter outras pessoas tendo acesso também e abençoar outras vidas. Ficando por aqui, agradecendo você, que Deus te abençoe, fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.